Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos ler nesta manhã alguns versos aqui do livro de Atos. Primeiramente, vamos ler Atos 1, 8. Atos 1, no verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2 agora, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 7, estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Continuando, vocês pegam agora a partir do verso 41. E então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos guie a compreender o Teu propósito, o Teu querer para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Nesta manhã eu quero conduzir os irmãos a uma reflexão, como na semana passada nós vimos uma igreja firmada na rocha. Hoje nós queremos entender um clamor que ressoa sobre toda a eternidade, registrado em Abacuque 3:2, Senhor, aviva a tua obra. Este é um clamor que a igreja precisa, uma oração que a igreja precisa fazer. Um grito ao Espírito Santo de Deus, para que eu e você não venhamos a desistir em meio às lutas, às dificuldades, às batalhas que temos enfrentado nesses últimos dias, dias terríveis e cruéis que se levantam sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos compreender nesta manhã que os textos de Atos, quando o lemos, nós vemos que o que guiou e conduziu aquela igreja foi o Espírito Santo de Deus. Não foram estratégias humanas. Essa igreja não foi movida por uma pessoa que tinha um carisma muito grande. O apóstolo Pedro, ele negou a Cristo Jesus. Você se lembra que ele negou a Cristo Jesus? Mas eu quero que você se lembre que o apóstolo Pedro também ele era analfabeto, porque ele tinha a profissão de ser um mero pescador, então ele não teve a oportunidade de estudar, mas que ao pregar na força do Espírito Santo, ele anuncia a palavra de tal maneira que os corações ouviam e percebiam que era uma mensagem poderosa, porque era uma mensagem que vinha da parte do Espírito Santo de Deus. O que acontece no Brasil? Eu sou pastor e há 28 anos, eu fui batizado aos meus 11 anos de idade. Quando eu fui batizado, os cristãos no Brasil, isso nós estamos falando na década de 80, nós não éramos ainda nem 7% da população brasileira.
E nós hoje somos estimados pelos dados estatísticos do IBGE, mais de 37,5% de pessoas que se denominam evangélicos neste país. Mas o que ocorre com essa igreja? Qual é o impacto desta igreja neste país, nesta cidade, sobre este povo, aonde nesses últimos anos cresce o número de corrupção, cresce o número de facções que hoje estão se alastrando por todo o país, cresce o número de prostituição, a profissão, o dinheiro que mais circula no país, hoje estima-se que 7,5% do PIB brasileiro é movimentado em betes. Teve igreja que teve a pachorra de anunciar bete, jogo de azar. Teve igreja que estava orando por bilhete de Mega Sena no final do ano. A igreja tem perdido o seu impacto. Temos grandes igrejas, temos mega eventos, que lotam ginásios, lotam locais. Mas infelizmente isso não tem mudado a cultura. Eu trago isso como um testemunho de fé. A minha família foi imigrante saindo do interior do Mato Grosso do Sul, vindo para Goiás, e o único credencial que o meu pai teve para alugar uma casa na cidade de Séries foi dizer que era um membro de uma igreja batista. Você alugaria hoje algum imóvel seu para alguém que se apresentasse como membro de uma igreja? Infelizmente, nós ouvimos as pessoas dizendo que com crente eu não quero nem fazer negócio. O que está acontecendo? Uma igreja que se incha de gente, mas não de pessoas arrependidas, sem perceber quem é Deus. As estruturas se sofisticaram, a comunicação se aprimorou, mas nós não temos visto o vento impetuoso do Espírito Santo de Deus soprar no meio da igreja. O sonho de todo pastor é uma grande igreja, sim. Mas o sonho deste pastor é uma igreja cheia de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Uma alma é capaz de fazer transformação numa cidade e uma sociedade. Uma alma. Nós estamos vendo aqui Pedro. 3.000 almas se rendem a Cristo Jesus. E essa igreja, que começou com esses 11 homens e algumas mulheres, destroem, corroem por dentro o maior império de toda a antiguidade, o Império Romano, o Império Greco-Romano, que até hoje influencia a nossa sociedade. Mas esses 11 homens, vindo sobre eles o Espírito Santo, eles recebem uma grande mudança. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você concorda com isso, sim ou não? Você concorda com isso, sim ou não? Então, levanta sua mão e diz assim: Senhor Jesus, vem guiar a nossa igreja na força e no poder do Teu Santo Espírito. Não é na força dos homens. Não é na força dos homens. Não é nas estruturas. É na ação do Espírito Santo de Deus.
Primeiro princípio desta manhã: a igreja nasce da presença, não de programas, mas da presença do Espírito Santo. E estando com eles, ordenou-lhes, Atos 1, 4, 5, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, a qual disse ele: vocês ouviram de mim, pois João batizou com água, mas vocês daqui a poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Cristo está dizendo para eles: fiquem aqui e esperem o Espírito Santo vir sobre a vida de vocês. Não foi um planejamento estratégico que fez a igreja crescer. Não foram grandes recursos financeiros que fez uma igreja crescer. Não foi uma banda de música que fez a igreja crescer. O que fez a igreja crescer e se desenvolver foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Se você pegar e voltar no capítulo 1, no verso 14, aqui diz, no verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. A igreja precisa orar. Se a igreja quer ter o Espírito Santo, quer se encher do Espírito Santo, ela precisa orar, porque esse poder não vem de homens, vem de Deus. Não é um homem cheio do Espírito Santo que vai transmitir o Espírito Santo para você, é o seu coração rendido diante de Deus que pode ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você pode ter 100 pessoas cheias do Espírito Santo, mas se uma pessoa for incrédula, ela não receberá o Espírito Santo. E você quer ser cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta fundamental desta manhã. Você saiu da sua casa por um chamado do Espírito. Você chegou aqui por um chamado do Espírito. Foi o Espírito Santo que te guiou e te trouxe até aqui. João Calvino, ele diz: somos completamente vazios e desprovidos de todo o bem, até que Deus nos encha com o seu Espírito. Não há um único grão de santidade ou de luz que não venha somente dele. Pode passar. Vem do Espírito Santo de Deus. Ficou pequena a letra, né? Dá para ler? Não. Dá para ler? A igreja primitiva ficou em oração até que o Espírito Santo viesse. Ela se rendeu diante de Cristo Jesus. Jonathan Edwards, um avivalista do século XVII, ele diz: o Espírito Santo de Deus primeiro desce sobre uma congregação que se humilhou e que o buscou com toda sinceridade, antes de qualquer fruto ser visto ao seu redor. Sabe o que a sua família precisa? Precisa que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que essa cidade precisa? De homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que esse país precisa? De homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. De homens e mulheres que queiram fazer a vontade de Deus e não a vontade de si próprios. Pode passar. A vontade do Pai. Quero te propor um desafio nessa semana, de você reservar 30 minutos. Nós começamos na quarta-feira, e Deus me incomodou, e eu voltei a fazer a live, na quinta, na sexta, tirando 15 minutos. Mas a live vai ser de 30 minutos, vai ser de segunda a sexta, tá, irmão? Sábado e domingo eu não vou fazer, não. Você ora sozinho. Mas é para a gente aprender, a gente começar a buscar a Deus mais efetivamente. Amém, igreja? Nós precisamos orar. Nós acabamos de cantar: o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos orar. Essa igreja aqui ficou 10 dias em oração. Amém, irmãos? Antes de vir o Espírito Santo, antes do Espírito Santo descer. Meu irmão, você não está aqui por acaso. Nesta manhã, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe hoje aqui. E Deus te trouxe hoje aqui para que você cheque a sua vida espiritual hoje. E você faça uma pergunta. Seja honesta ao responder isso. Você tem buscado o Espírito Santo de Deus?
Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você orou? Pediu isso a Deus essa semana? Você se ajoelhou e falou: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Queridos irmãos, eu quero dizer algo para você. Se nós como igreja começarmos a praticar isso e começarmos a viver isso honestamente, isso será transformador. Aleluia! Isso será transformador. Quando nós começarmos a orar e buscarmos de fato a presença de Deus, e buscarmos a presença de Deus e deixarmos Ele agir em nós, amém, irmãos? Por isso a igreja, ela precisa ser unida pelo Espírito Santo. Ela não pode ser unida por camiseta, ela não pode ser unida por linguagem, não. A igreja precisa ser unida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Unida pelo Espírito Santo de Deus. Atos 2:1, quando chegou o dia de Pentecoste, todos os discípulos estavam juntos no mesmo lugar. 1 Coríntios 12:13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, para sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Perceba, a igreja está unida no mesmo local. Pode passar. No mesmo lugar. Unidade bíblica não é uniformidade. Não é termos a mesma opinião sobre as mesmas coisas. Não é desenvolvermos personalidades iguais, não é isso. Unidade no Espírito significa que nós valorizamos a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós queremos conhecer mais dessa palavra. Nós valorizamos joelhos no chão. É aí que as coisas vão começar a acontecer. Os milagres vão começar a ser derramados sobre nós. Charles Spurgeon, ele fala, onde o Espírito Santo está presente em poder, há uma unidade que nenhuma crise pode romper. Porque ela não foi construída por homens, mas plantadas pelo próprio Deus nos corações dos seus filhos. Amém, irmãos? Então, antes de você vir adorar a Deus, você precisa orar a Deus e pedir: Deus, que hoje aconteça uma visitação do teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Você já orou assim? Você precisa orar assim. Nós não somos chamados para viver uma vida cristã meramente intelectualizada, não. Nós somos chamados a viver uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Como o apóstolo Pedro foi convidado a agir, John Owen, ele fala, o Espírito Santo é o princípio de toda graça e de toda comunhão na igreja. Remova o Espírito e o que resta é apenas forma, estrutura e ossos secos. Tira o Espírito Santo, o que vai sobrar? O que vai sobrar? O que nós precisamos como igreja? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja que é guiada pelo Espírito cultiva unidade. Unidade. Resolve conflitos antes que se fermentem divisões, facções, dissensões. Qualquer proposta de divisão não vem do Espírito Santo de Deus. Qualquer desestímulo à comunhão da igreja não vem do Espírito Santo de Deus. Eles estavam unidos. E pensem, esses 11 homens, Jesus morreu. Eles descobriram que tinha um traidor, que era Judas, que era o tesoureiro, que era uma figura importante no meio daquele grupo. Ficou quem? Ficou aqueles outros homens lá. Mas você tinha ali no meio deles, você tinha fariseus, você tinha, aqui o próprio texto fala que eles eram galileus, então eles eram considerados judeus de segunda categoria.
Tinha ali no meio deles publicano, tinha no meio deles zelotes que queriam a conquista política e do poder, mas eles estavam, fala comigo, unidos. Fala com fé agora, unidos. E o que é bonito, eles estavam unânimes. Fala comigo, unânimes. Mas eles eram diferentes. Mas eles tinham um propósito: serem conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu peito novamente e fala: Senhor Jesus, eu quero ser conduzido pelo teu Santo Espírito. Guia a minha vida, guia as minhas decisões, e que eu possa fazer todas as coisas pelo teu Espírito. É o Espírito Santo que vivifica a alma. É o Espírito Santo que nos leva a experimentar a verdadeira vida, a vida em abundância que nos é prometida. Por isso, queridos irmãos, nessa semana eu e você, nós precisamos orar pela igreja, para que ela ande em unidade. Se existem dificuldades, é a hora da reconciliação, da restauração, é a hora do perdão. Se existem tensões, é a hora de se colocar diante de Deus e orar diante do Senhor, depositar diante do Senhor nossas petições diante de Deus. E Deus vai nos conduzir ao caminho dele, da boa vontade dele. Terceiro princípio nesta manhã: a igreja é ensinada pela palavra, iluminada pelo Espírito. Amém? João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá de tudo o que ouvir e lhes anunciará as coisas que hão de vir. Então o que o Espírito Santo vai falar? Vai nos guiar à verdade. Fala comigo, guiar à verdade. Então o Espírito Santo nos guia à verdade. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Em outras palavras, a igreja de Atos, ela não era uma igreja que ela tinha muito entretenimento, não. Tanto é que o apóstolo Paulo estava pregando, teve um que dormiu, caiu e morreu, o Eutico. Então não era um lugar de muita dopamina, não. Hoje os cultos estão cheios de dopamina, não é não? Agora tem que pintar a parede preto, tem que colocar som, tem que colocar iluminação. Aí eu vi uma pessoa entrou lá diz que tem o circo do Patati Patatá. E diz que é um culto que eles fazem lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu vou até falar para o meu sobrinho lá para me falar, para dizer para mim se é isso mesmo lá. Meu irmão mora lá, né? Meus sobrinhos moram lá. Fala, vai lá e leva os meninos e me diz como é que é esse negócio lá. Aí entrou e ficou mostrando, né? Eu falei, nossa, o negócio é chique demais, né? O pessoal assim descendo naquelas fitas lá de cima e cantando, né? Cantando Yeshua e descendo aquelas fitas. Eu falei, nossa, esse negócio é chique. Aí outras meninas assim dançando com as fitas, né? Assim, né? Coisa linda, né? Show, né? Maravilhoso. É igreja? Não. Não. A igreja é quando acontece corações que se unem em prol do reino de Deus. Amém? O que é lá? Um projeto de evangelização. Amém? Aí é maravilhoso. Amém? Aí o pessoal saiu de lá e eu entrei depois. Depois você entra lá. Tem o site deles, tem o Instagram deles. A avaliação de algumas pessoas que já foram até em show da Broadway e daquele circo de Soleil, algumas pessoas falaram assim, é tão bonito, parece que você entra no céu. Deve ser mesmo, porque a adoração linda, um espetáculo perfeito. Só que aí você vai mais a fundo com as pessoas que moram lá
E aí, essas pessoas que moram lá são a igreja. E essas pessoas que moram lá e que estão trabalhando lá, elas estão servindo a um Deus poderoso. E elas foram para lá porque Deus chamou elas pelo meio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Assim como você veio hoje, nessa manhã, é o Espírito Santo que te chamou para você vir aqui. Para que a igreja ande na palavra de Deus. Amém? Eu e você precisamos andar na palavra de Deus. Perseveravam unânimes. Aonde? Na doutrina dos apóstolos. Na palavra de Deus. Tudo aqui, irmãos, está na palavra. Amém? Irmãos, para mim, a pregação é uma coisa muito importante, muito séria. Extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Tem semanas que eu fico como essa, completamente perdido para qual caminho o Senhor quer que nós vamos. Por isso que o pastor precisa muito das suas orações. Eu preciso muito das suas orações. Charles Spurgeon só subia no púlpito para pregar depois que tinha 100 pessoas de joelhos orando. E ele pregava 1h30. E todos ficavam ajoelhados, orando, para que a pregação dele fosse na chama do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você já orou assim pelo seu pastor? Senhor, incendeu o coração daquele homem. Você já orou assim? Que não venha coisas dele. Você já pediu isso para Deus? Essa obra não é de um homem só. Essa obra é de Deus. É de Cristo Jesus. E eu sou dependente dele. Martin Lloyd-Jones fala, a pregação ideal é teologia em chamas. O pregador deve ser um homem que foi com Deus, que foi transmitido, transformado por Deus, e que então vai ao povo carregando o fogo desse encontro. João Calvino falava, a palavra de Deus não produz fé em nossos corações, tem o testemunho interior do Espírito. A palavra é um instrumento pelo qual o Espírito Santo ilumina as mentes e os eleitos e renova os nossos corações. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que consome a palavra de Deus, tem fome da palavra de Deus, lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, memoriza a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, não por obrigação religiosa, mas por alimento diário. Estabeleça isso como prioridade na sua vida, meu irmão. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Compre um comentário bíblico. Compre um comentário bíblico e vai estudar o Mateus, vai estudar Lucas. Comece pelos evangelhos, mas comece você. Não seja dependente de homens, mas estude. E ao vir aqui nesta igreja, entenda que você faz parte de um corpo, que pela justa cooperação de todas as juntas, faz a cooperação para que o reino de Deus cresça e se desenvolva. Amém, irmãos? Você não é coadjuvante no reino de Deus, você é um atuante, amém? Ontem os meninos estavam tudo aqui, a gente veio assistir o jogo aqui, né? Pena que o próximo termina muito tarde, mas se tiver um horário, você pode vir para a igreja, comer muita pipoca. Eles fizeram a maior bagunça aqui, irmãos, mas limpou tudo direitinho aqui depois no final. Mas foi uma bênção, foi uma bênção. Mas foi interessante. Estava todo mundo querendo o Hendrick, não é verdade? Para jogar, né? Para entrar no campo, né? Todo mundo queria o Hendrick. Por que não colocou o Hendrick, né? Ah, tinha que ter colocado o Hendrick. Tem muito crente que está assim. Esperando alguém para entrar em campo. E não entendeu que o mundo é o campo. Que a sua vida, Jesus já te chamou. E você não está no banco de reserva no reino de Deus. Você é um jogador titular no reino de Deus.
Então coopera para o reino de Deus. Trabalha com afinco no reino de Deus. Dá para você entender? Fala, aquele jogo ontem faltou o Neymar, não faltou? Faltou, não faltou? Se o Neymar estivesse lá junto com o Hendrick, a gente ganhava do Marrocos de 3-1. Com certeza. Com certeza. Está faltando você no reino de Deus. Está faltando você orar mais. Está faltando você testemunhar mais. Está faltando você para que essas cadeias sejam cheias. Está faltando você ter mais compromisso com Cristo Jesus e dizer que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quarto princípio, a igreja é enviada pelo Espírito, ela não é retida pelos seus medos. Atos 1:8, receberão o poder do Espírito Santo quando vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Ou você está esperando uma oração do pastor para receber o Espírito Santo? A gente não é pentecostal nem neopentecostal, a gente é batista. Então a gente acredita que quando você converteu, você já recebeu o Espírito Santo. Amém, igreja? Então você não está esperando alguma coisa nova para chegar o Espírito Santo na sua vida. Coloca a mão no teu peito e diz assim: eu sou templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Agora coloca a mão na tua mente assim, coloca assim: a minha mente é de Cristo. E tudo que não é de Cristo, sai fora. Em nome de Jesus. Quando aqueles homens receberam o Espírito Santo, eles sacudiram o Império Romano. O Espírito Santo não é para conforto. Não é para conforto. O Espírito Santo não é para a gente estar no meio de um grupo de gente legal. Não. O Espírito Santo é para a gente estar no meio dos que estão enfermos e precisam da cura do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem vai levar a cura para eles? Levanta a sua mão e diz assim: eu. Alguns falaram sem fé nenhuma, né? Igual quando o Brasil marcou, o Marrocos marcou o gol ontem. Vocês falaram assim. Agora, quando marcou o gol, levanta a mão e fala assim: eu estou cheio, eu sou instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos. Charles Spurgeon fala: se a presença de Deus está em você, nós iremos à frente. Amém? Então fala assim: nós vamos à frente. Nós não vamos parar, amém? Fala comigo, a igreja não vai parar. Nós não vamos parar. Nós vamos avançar cada vez mais, porque nós dependemos de Deus. Nós agimos pelo Espírito Santo. João Calvino fala: cada crente é chamado a ser um instrumento do Espírito no mundo. A missão não pertence a um homem, a um grupo específico de pessoas capacitadas. Não, Deus capacita cada um de nós. A missão precisa ser completada. O que você vai fazer agora? 3 pessoas que você conhece, que estão fora de igreja. 3 pessoas. Você já tem o nome delas aí? Tá, pega o seu WhatsApp aí agora. Abre o seu WhatsApp. Abre o seu WhatsApp aí agora. Pega o seu WhatsApp aí. Sabe aquele WhatsApp que você tem, que é o seu nome aí? Coloca o nome dessas 3 pessoas e envia para você aí agora. Amanhã cedo, quando você acordar, você vai orar por essas 3 pessoas. E você vai orar por elas essa semana toda, por essas 3 pessoas. Coloca aí, pega aí o seu WhatsApp aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar o nome de vocês que não estão escrevendo. Gente. Vamos ser prático. 3 pessoas. Quem são? Tá, já escreveu? Já mandou para você? Vamos orar por elas, amém? No nosso grupo de intercessão, é um grupo mais ou menos de 8, 10 pessoas. Nós oramos o semestre todo. Todos tiveram resposta de oração. Não é o meu grupo de oração? Amém? Levanta a mão aí, ó, o grupo de oração que vem 8h30 para orar. Olha aí. Todos tiveram resposta de oração. Se nós começarmos a orar por essas pessoas, elas vão vir, amém? Amém? As pessoas me perguntaram uma vez:
Pastor, qual a estratégia que o senhor usa para a igreja crescer? Eu só tenho uma estratégia que eu conheço ao longo de todos os anos. Oração. Eu peço para Deus tocar nos corações. Amém? Então, quando eu vou passando aqui, tem uns prédios ali, não tem? Tem dia que eu venho aqui durante a semana, eu vou andando, levanto as mãos para aquele prédio, levanto as mãos para aquele prédio, levanto as mãos para aquele outro prédio, levanto as mãos e eu peço, Senhor, que essas pessoas tenham o desejo de vir à tua igreja aqui, amém? Quem mora aqui nos prédios aqui perto, aqui? Olha lá, tem 1, 2, 3, está vendo? Isso é resposta de oração, amém? Dá uma salva de palmas para eles aí. É resposta de oração. Aí eu fui visitar um prédio ali, achei bonito. Aí eu orei, Senhor, podia vir alguém desse prédio aqui lá para a igreja. E veio. Vocês acreditam nisso ou não? Vocês entendem isso? Vocês entendem que essa obra é do Espírito Santo de Deus? Amém, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós não vamos inventar a moda, não. Nós vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós vamos orar, amém? Então, essa semana, 3 pessoas que você está orando. Ah, você não veio o nome de ninguém. 3 pessoas para você orar. Você mora no prédio? Ora pelo vizinho de cima, ora pelo vizinho de baixo, ora pelo vizinho do lado. Amém? Não, agora tem uns prédios que é só ora pelo de cima e ora pelo de baixo, né? É assim, então. 5º e último. A igreja é transformada pelo Espírito, não pela religiosidade. Ezequiel 36, 26 a 27. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Palavra de Deus. Removerei o coração de pedra do meio de vocês e lhes darei um novo coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que vocês sigam os meus estatutos e guardem e obedeçam as minhas leis. Quem faz isso para você vir aqui é o Espírito Santo de Deus. A nós estamos nesse período, na nova aliança de Deus. A regra agora é clara, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Somos guiados pelo Espírito, é o Espírito agindo em nós vamos mudando os corações, o Espírito Santo de Deus vai produzindo então transformação interna, vai transformando o nosso coração duro em coração cheio de Deus, cheio de Cristo Jesus. Observe esse quadro aí que nos mostra então o coração que é duro de pedra e o coração que está com Cristo Jesus. Observe esse quadro, o coração que está sendo guiado pela religiosidade, veio para a igreja, acomodou-se dentro da igreja, então ele tem uma conformidade com as coisas deste mundo, é um coração que a pessoa chega e fala assim, eu estou cansado. Conhece pessoas que estão dentro da igreja, estão falando que estão cansados, o que está acontecendo, meu irmão? Falta piedade. O que Deus nos chama? A uma vida pelo Espírito Santo de Deus, amém? E essa vida do Espírito Santo é uma transformação diária, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém, irmãos? E essa misericórdia é para te encher de alegria, te encher do Espírito Santo, te encher da paz de Deus. E essa misericórdia, esse Espírito Santo vai te libertar, vai te vivificar, amém, irmãos? E quem está falando aqui é um homem que foi curado de uma depressão, foi um homem que teve crise de ansiedade, que não conseguia sair de dentro de um quarto, mas que Deus o livrou dessas coisas, porque ele resolveu buscar a Deus de joelho em oração. E é isso que eu recomendo, é isso que eu instruo, é isso que eu digo para você, querido irmão, que existe um poder na oração, existe um poder em se buscar a Deus, existe um poder em se experimentar coisas novas de Deus. Você não veio nesse culto por acaso, você não veio para sair a mesma pessoa, você veio para sair daqui sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer guiar a sua vida, e Ele quer te conduzir a pastos verdejantes. Ele está nos chamando a um tempo novo, igreja. Você crê nisso? É um tempo novo do Senhor.
Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais teu coração, mas abris a porta do teu coração e deixar Cristo entrar, para que Ele venha cear contigo e transformar o seu viver. Cristo transforma vidas, transforma cidades. Queria terminar esta manhã contando 2 igrejas, depois desse período, além dessa que a gente estudou. Pode passar. Em 1727, nós temos na cidade de Alemanha, Horthenhut, 300 irmãos moravianos iniciaram a vigília de oração por 100 anos ininterruptos, todos os dias. Em 25 anos, eles enviaram mais missionários do que toda a igreja protestante nos 200 anos anteriores. Porque eles decidiram se encher do Espírito Santo de Deus. O Evangelho chegou até nós graças a esses irmãos. Em 1904, no país de Gales, Evan Roberts, 26 anos, foi usado pelo Espírito Santo para converter 100.000 pessoas em 5 meses. Tabernas fecharam, a criminalidade despencou, a polícia perdeu a função. Porque um homem decidiu começar a orar e buscar a Deus. Pode passar. Nessa manhã, querido irmão, nós estamos aqui convidados então a entender que se andar pelo Espírito Santo, se andarmos, nós vamos experimentar uma liberdade real, nós vamos ter as nossas famílias restauradas, os pobres dessa cidade serão curados, serão transformados, os céticos encontrarão respostas, a mente e o coração deles serão transformadas, a cidade será transformada, a glória de Cristo será resplandecida em nós e através de nós. Essa semana eu orei tanto, eu pedi para o Senhor, Senhor, que eu não morra sem ver o Teu avivamento, sem ver o Teu Santo Espírito realmente tomar nossas vidas, amém, irmãos? Mas é tomar nossas vidas, não é para ter gritaria, não é para ter gente caindo de um lado, gente caindo do outro, não! É o derramamento de homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas verão curas, serão transformadas, serão libertas, amém? Você aceita esse desafio, meu irmão? A você entender e se render a Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu quero deixar para vocês, pode passar, é que Deus não está procurando igrejas maiores. Ele está procurando igrejas cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo hoje te pergunta: vem, vamos encher a terra com a glória de Deus? Feche os teus olhos. O que você vai responder essa manhã a Deus? Vem. Vamos transformar este mundo. Vamos salvar as almas, restaurar as famílias, curar os enfermos, ver as vidas sendo completamente transformadas. Se hoje você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, vamos ficar em pé nessa manhã, colocar nossas vidas diante de Deus. Toma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Nos tira da mesmice, Senhor. Nos tira da vida morna, que a Tua palavra diz que o Senhor vomitará. E acende a chama do Teu Espírito em nossos corações, a começar em mim.
Que nós, ao sairmos daqui hoje, ó Deus, possamos verdadeiramente desejar sermos mais cheios do Teu Espírito. A entendermos, ó Deus, que precisamos ser guiados pelo Teu Espírito. Que precisamos, ó Deus, aprender mais da Tua Palavra. Que precisamos, ó Pai, permitir que o Teu Espírito transforme o nosso interior, ó Deus, para que do nosso interior venha correr os rios de água viva, para que as pessoas sejam curadas. E que através, ó Deus, do Teu Santo Espírito agindo em nós, as pessoas que estão ao nosso redor, a começar em nossos lares, também experimentem dessa graça do Senhor. E elas possam também beber da Tua fonte, a fonte de água viva. E que assim, ó Deus, a cada dia, ó Deus, nossa vida venha causando impacto em vidas, em pessoas, em famílias. E que assim, ó Deus, o Teu reino venha se espraiando, ó Deus, sobre esta terra. Que não seja na nossa força, mas seja no poder do Teu Espírito Santo. É assim que eu lhe rogo, Pai, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E todo o povo de Deus diz amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom almoço. A gente continua à noite. À noite, eu vou seguir na sequência do Espírito Santo. Deus me incomodou muito sobre isso. Eu vou falar mais sobre o Espírito Santo. Eu vou falar algumas coisas que talvez você não ouviu em alguns lugares por aí. Não é para você sair daqui escandalizado, mas é para você querer mais de Deus em você. Então faz assim com as suas mãos, vamos fechar essa culto hoje dizendo assim: dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.